Doutor Augusto Lócio, já aqui conosco, e eu quero, antes de mais nada, agradecer, mas agradecer muito, sabe? Ele ter aceitado o meu convite, que eu sei que ele também tem uma agenda bem cheia, e para mim é uma grande satisfação. Doutor Augusto foi uma das pessoas que a vida colocou assim no meu caminho. Nos conhecemos, de um certo modo, até meio por acaso, não é? O acaso da vida. Estávamos nós lá na corregedoria, na época que eu estava na corregedoria do Tribunal de Justiça, iniciando os trabalhos para se pensar na redação de um regramento, de um provimento para a uso capião extrajudicial, aquela que é feita em cartório. Isso já 2016, uma coisa por aí. E aí, o doutor Augusto, na época, era presidente da Comissão de Direito Imobiliário daqui da nossa Ordem dos Advogados, do AB, Seção Pernambuco. E aí ele veio para integrar essa nossa comissão como representante da OAB. E foi uma grata, muito grata surpresa conhecê-lo, recebê-lo, porque ele se mostrou uma pessoa muito inteligente, muito participativa, muito comprometida. Tanto é que nós tivemos uma reunião de trabalho sobre esse tema com o desembargador Ricardo Dica, em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele foi com a gente também, participou de todos os encontros, então, de modo que o provimento que nós temos hoje aqui em Pernambuco tem muito da participação do doutor Augusto Lócio, né, que reconhecidamente é um advogado especializado, né, no direito imobiliário, no direito notarial e registral. E por isso mesmo, para mim, é uma honra tê-lo aqui comigo, né, para a gente poder aprender com ele, que ele sabe muito para nos ensinar a respeito desse tema. E eu, quando fiz o convite, já fui colocando para ele essa minha preocupação a respeito dessa questão do disciplinamento da ação de usucapião judicial pelo Código de Processo Civil, certo? Que, a meu ver, se mostra um tanto quanto lacunoso. A meu ver, o Código de Processo Civil não traz regras, obviamente, porque deixou de pertencer ao rol dos procedimentos especiais do CPC, né, indo para a vara comum do procedimento comum. E aí, queria conversar com ele hoje nesse bate-papo para a gente ver o que é que ele pensa, o que é que ele entende sobre essas questões, para poder nos ajudar, né, e, sobretudo, ajudar ao jovem advogado, né, aquele que está começando agora, tem um gosto pelo direito imobiliário, tem um gosto pelo direito notário registral, né, quer aprimorar a sua atividade. Também aos servidores, aqui tem aqui Juliana, que trabalha comigo na vara, me dando aqui aonde está aqui com a gente, magistrados também, enfim, para a comunidade jurídica que queira, né, a gente poder discutir e debater a respeito desse tema, que para mim é muito caro. Então, doutor Augusto, muito boa noite, seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Opa, acho que desligou, não foi? Deixa eu ver aqui, acho que ele está se ajeitando. Não, não. Bom, fique à vontade. Não, seja bem-vindo. Não, é porque eu estou entrando pelo celular e aí eu estava Eu também estou no celular. celular. Eu tentei entrar pelo computador porque, na verdade, acaba a internet sendo mais, mais estável pelo computador por causa do cabo. Mas está me ouvindo, Sérgio? Estou, sim, perfeitamente bem. Ah, então ótimo. Não, primeiro eu queria dizer da alegria de estar aqui com o amigo. Realmente é uma honra, porque o senhor é um magistrado realmente de escola aqui no estado de Pernambuco. E na matéria do extrajudicial é um grande incentivador.
foi quem o pioneiro a tratar do diálogo entre OAB, os cartórios e também o judiciário. Então, realmente, foi uma alegria enorme ter participado daquele trabalho lá no início desse diálogo. Muito bom. Os registradores e os notários também ajudaram muito, porque sempre eles estavam abertos ao diálogo, mas faltava, talvez, uma pessoa de uma sensibilidade, uma credibilidade para que pudesse até avançarmos nesse diálogo. E aí tivemos o senhor à frente do extrajudicial, e isso facilitou muito que a gente avançasse em relação a esse assunto. Então, para mim, é uma honra estar aqui. A honra é nossa aqui, a honra é nossa. Estarei presente e de um tema tão instigante que é a usucapião judicial ou extrajudicial. É um tema que traz aí a regularização dos imóveis. Com isso, a gente trabalha aí a dignidade da pessoa humana, a questão daquele sonho da casa própria, que muitos querem ter a regularização, com isso possam cuidar melhor dos seus imóveis e ter aí melhores créditos. Então, eu sou um entusiasta dessa matéria e estou à disposição para a gente trocar aí muito bem. Sobre esse assunto. Quando o magistrado e o advogado estão aí batendo um papo assim informal, esse é muito bom, porque isso mostra a maturidade do judiciário pernambucano. Muito bem. Na verdade, a nossa live ia ser, pelo menos nós dois, presencial, como eu fiz com o doutor Valdeci. O problema é que eu estou com um problema de logística, aí eu estou fazendo por aqui. Mas a gente vai ter outra oportunidade da gente fazer isso pessoalmente. Mas, doutor Augusto, o senhor concorda com esse pensamento de que o Código de Processo Civil, hoje, ele se mostra um tanto quanto insuficiente para regulamentar a ação de usucapião? O que o senhor acha? O que o senhor pensa a respeito disso? Não, eu entendo que sim. Eu penso que hoje, com essa mudança de retirada da usucapião no Código de Processo Civil do procedimento especial para o procedimento comum e com poucos pincelamentos em relação a alguns artigos em relação ao procedimento, o que trouxe aí uma carência de uma segurança maior quando isso é tratado no âmbito do judiciário. O que foi até suprido, entendo eu, no extrajudicial. Houve uma discussão muito ampla sobre a usucapião extrajudicial, trouxe aí o provimento 65 do CNJ e, com isso, trouxe uma condição melhor até de se tratar da usucapião, se pensando no registro imobiliário. Até porque o grande problema é que a gente tem que pensar na usucapião, mas pensando sempre na regularização junto ao registro imobiliário, para que possa aí ter aí até os efeitos da propriedade, inclusive em relação a terceiros, né? Até é muito importante, porque a gente até traz aquele conceito aqui, até de direitos reais, de que a gente não tem um conceito de proprietário, a gente tem os efeitos da propriedade. É verdade. Então, os efeitos da propriedade, nós temos que ter esses efeitos de forma caracterizado no registro imobiliário, para que possa realmente o terceiro entender que você é o proprietário e que você realmente tem poder ali em relação a esses imóveis. E aí eu acho que é isso que é importante. Então, eu acho que essa lacuna do CPC atual, elas podem ser trabalhadas e podem ser, no meu entendimento, numa regra aí de hermenêutica trazida do provimento 65, do que regulamenta ali uma lei federal, que é a Lei de Registros Públicos, para o Código de Processo Civil. É uma linha aí que eu assim, traço, mas assim, eu queria também saber a opinião do senhor, que
existe aí no artigo 1º do provimento 65, ele diz lá, eu até coloquei aqui para poder ler, estabelecer diretrizes para o procedimento da uso capião extrajudicial no âmbito dos serviços notariais e de registro de imóveis, nos termos do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Então, veja, se ela regulamenta a Lei de Registros Públicos, que é uma lei federal, e a preocupação da Lei de Registros Públicos é exatamente a qualidade do título, a qualidade ali do que está sendo registrado, então o magistrado não, claro, ele não está obrigado, mas ele poderia tratar como a regra de interpretação o provimento 65 para ajudá-lo nas decisões e na apuração das provas que são trazidas para o âmbito judicial. Esse é o meu pensamento, né? Certo, muito bem. Eu até digo aos colegas assim, não, para estudar o uso capião judicial, comece estudando o extrajudicial, porque aí você vai ter na verdade, você vai ter muito mais ferramentas para poder trabalhar a sua petição inicial no uso capião judicial também. É Claro que verdade. eu acho que eu estou falando muito, né? Não, de jeito nenhum. Mas considerando as premissas da uso capião judicial e da uso capião extrajudicial, elas são premissas diferentes, né? Se você for pensar a uso capião judicial, ela parte da ideia que existe um litígio. Enquanto a uso capião extrajudicial, ela parte da premissa de que não. Então, por isso que, veja, existe uma abertura maior no judiciário de interpretação do que se apresenta como prova, porque o juiz está exercendo a jurisdição. Então, ele pode ali ter um alcance maior de interpretação das provas. A rigidez da normativa do extrajudicial é porque o registrador, o oficial de registro, ele não teria essa abertura, esse alcance de valorar as provas que estão sendo apresentadas com tanta amplitude como o juiz. Então, é nesse sentido que eu penso. Entendi. Olha, doutor Augusto, eu até costumo dizer, quando eu estou nos cursos, seja na OAB, seja na Escola da Magistratura, eu costumo iniciar usando a seguinte formulação. Eu digo uma coisa, a pessoa, o cidadão, quando se propõe a ajuizar a ação de uso capião, vou falar só da parte judicial, o que é que ela quer, em última análise? Ela quer sua sentença? Ela quer a sentença do juiz? Ou, como diz o povo do seu modo de falar, ou ela quer o papel do cartório? Não é? O documento do cartório que diga assim, a casa é minha, está registrada. Quer dizer, em última análise, é isso que ele quer. Quer dizer, a sentença ela tem que ser viável a tal ponto de poder entregar isso ao cidadão, né? Ela não pode vir com lacunas, com algumas deficiências que possam, por exemplo, às vezes impossibilitar a abertura de uma matrícula imobiliária, né? Então, assim, eu tenho concordo que, no fundo, em última análise, o que se quer, o que se busca é, de fato, a última, em última análise, o documento do cartório. Mas muito bem. Inclusive o professor Silvio Rodrigo, quando ele defende, ele traz uma defesa de que ele é um dos minoritários que entende que a ação do capião ela tem uma natureza não só declaratória, mas também constitutiva. Mas um exemplo que ele traz, que traz como uma referência da importância do registro, por exemplo, se você uma uso capião sentenciada, registrada, não registrada, e aí você ainda não tem o registro. Tem só a sentença, né? Tem só a sentença. Invadem esse imóvel. Você veja, a dificuldade para você entrar com ação reivindicatória sem ter esse registro. Ou se a ação, inclusive, ela não terminou, ela ainda está em tramitação.
mas você tem todos os requisitos. Você não consegue entrar com ação reivindicatória. Ação reivindicatória você só consegue propor se você tiver a comprovação da propriedade tabular. Aquele critério ali objetivo. Ele traz esse exemplo. Mas aqui mesmo, recentemente, eu tive um caso aqui do escritório que teve uma discussão com a prefeitura, tive que peticionar, tive que fundamentar. Por quê? Porque nós temos uma ação de usucapião em trâmite no judiciário, já está bem avançada, já está ali com apenas a manifestação da prefeitura, mas todos já foram notificados, tudo. E aí, o que é que aconteceu? A prefeitura, no procedimento de regularização de um projeto, ela tem como exigência preliminar que você apresente o título de propriedade. Sim. E o que é que ocorreu? Nesse caso, não é o alvará de construção, é para que o nosso cliente que foi notificado, que já tem uma ação judicial em trâmite do usucapião, ele possa regularizar a construção que está lá. E que ele tem um projeto, tudo quer que seja apreciado, e não iria ser apreciado. Teve que haver uma justificativa. Sim. Com bastante assim, ênfase. Por quê? Porque o título, não se tinha o título registrado no cartório de registro de imóveis. Então, você tinha uma posse que você demonstrada, assim, vamos lá, qualificada, vamos dizer assim, mas que ainda não lhe dava para terceiros os efeitos de proprietário. E lá na prefeitura tem um requisito preliminar, que para você entrar com um projeto de aprovação do projeto, você teria que ter inicialmente essa titularidade num projeto de legalização. Então, eu tive que justificar, teve todo um trabalho em relação a isso. Então isso é um exemplo, são exemplos de que realmente o que se quer é o registro. Você quer realmente que acabe lá com o registro bem qualificado, bem detalhado, de que você realmente é o proprietário do imóvel. Fazendo aqui um parêntese, que a sua fala agora me fez refletir. Significa dizer que para a ação petitória, né, da reivindicação da posse, né, que é a ação de proprietário sem posse, querendo obter posse, na verdade, não é de qualquer proprietário, é do proprietário cujo direito encontra-se registrado, né? Exatamente. Dizer, não basta ser proprietário, porque, na verdade, aquele que tem posse, o desucapionem, e que já satisfez todos os requisitos, por força de lei, ele é proprietário, né? Isso. Só que isso não basta, né? Isso não basta. Não seria isso, né? Seria isso. Seria isso, muito bem. Para efeitos de terceiro, realmente você não vai conseguir. Mas, doutor Augusto, quando eu vou olhar o Código de Processo Civil atual, bota ali o Ctrl F no código aqui que a gente bota no computador, eu só vou encontrar 3 artigos agora falando de usucapião. Um para falar da necessidade da citação dos confinantes, e até dispensando essa citação, quando se trata de condomínio edilício, essa coisa toda. Outro para falar da publicação de editais, sem especificar do que é o conteúdo desse edital. E lá no final, o último para dizer que a Lei 6.015, a nossa Lei dos Registros Públicos, será acrescida de um artigo 216A, blá, 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 que tem a ver com o quê? Com a usucapião extrajudicial, né? Aquela que será processada e decidida no âmbito do próprio serviço do registro de imóveis. Então, me parece que está faltando muita coisa, né, para esclarecer. Aí, por exemplo, vou colocar aqui alguma coisa que você... Por exemplo, ainda se faz necessário, a lei não fala, posso falar de citação, ou de intimação, ou notificação dos entes federativos, da União, do Estado e do município, para poderem se manifestar a respeito daquele pedido do usucapiente, né? O Ministério Público, quer dizer, ainda há necessidade de um juiz, de um advogado requerer isso, e o juiz ter que abrir vista ao Ministério Público
Porque a lei não fala mais nada. A não ser, e depois vai me corrigindo, tem uma hipótese de uso capião rural, que tem uma Não. legislação própria, que ele ainda mantém essa intimação do Ministério Público. E por aí vai, né? O que o senhor pensa a respeito? O que o senhor me Veja, diz a respeito? veja, a doutrina e os processos, inclusive, se pronunciaram vários já Hum, do assunto, e eles inserem essa questão do Estado, município, União, como interessados, né? sei, sei. Eu até entendo que sim. Eu até entendo aí que estaria no artigo que trata que serão intimados, ou o edital que seriam para os interessados. E, e, e aí, no caso, os interessados envolvem aí o Estado, município e União, porque eles é que teriam ali até a capacidade de dizer se aquele bem é público ou não. Porque não sendo público, eles ali não teriam ali, não haveria possibilidade da ação do escapião ser julgada procedente, porque não cabe o escapião de bens públicos. Então, Perfeitamente. esse e aí eu entendo também que haveria ali a caracterização desses entes como os interessados. Agora, o Ministério Público eu não vejo sentido. E muitos dos juízes na campeão judicial exigem. Tem até que vão ali, seguem o que estabelecia no código anterior. E aí eles repetem o que estava no código anterior. Mas, em relação ao Ministério Público, se não estamos tratando de imóveis e de menores ou interesses aí envolvendo incapazes, eu não vejo o porquê do Mas, Ministério. então é o seguinte, de um certo Mas modo, aquela desculpe, haveria, né, a importância da intervenção, pelo menos intimá-lo para ele se manifestar, se houvesse ali, numa situação muito excepcional, o interesse de um incapaz, não é isso? exato, exato. É, Se incapaz, tivesse uma situação peculiar, como todos os processos de rito comum, que se houver uma, uma exigência, se houver uma necessidade de preservar o direito de um incapaz ou de ali de um menor e também eventualmente que possa estar sendo lesado, ser intimado o Ministério Público. Eu não vejo sentido para essa exigência do Ministério Público realmente e, na e, judicial, né? doutor Augusto, Porque eu vou acrescentar uma outra coisa. Lá na uso capião extrajudicial, e enfatizo, aquela que é feita em cartório, não é feita no judiciário, não tem intervenção do Ministério Público. Não é não, então verdade? é o que Não eu disse. tem. Tem intervenção do Ministério Público na extrajudicial, então na uso campeão Isso. extrajudicial. Então, não haveria de ter, eu não vejo essa diferença nesse caso da uso capião judicial ou extrajudicial. Até porque, mesmo partindo da ideia que existe uma, uma lide, vamos dizer assim, não se está partindo da regra que há um consenso, e ali já vai haver ali um litígio, mas não é um litígio que envolve o interesse do Ministério Público, a não ser Isso. que no regimento ou no imóvel, ou na certidão do imóvel, se apresente ali informações que tragam ali um incapaz a ser protegido. É o que pelo menos o que eu entendo. Muito Realmente bem. eu penso também, e acredito que o senhor também pense da Sim, mesma forma. acho que sim. Doutor Augusto, tem uma outra coisa que também. Essa se me incomoda mais. É o seguinte: é, todo operador do direito, aquele que está no dia a dia, bem sabe da importância, do grande significado que tem para o processo, que é a petição inicial. Porque ali, na verdade, ali é onde você delimita, né, até onde o juiz vai, até onde ele não vai, tal. Mas a petição inicial referente à ação de usucapião, ela tem algo, tem características próprias que eu fico pensando, por exemplo,
será que, quando eu penso aqui no advogado e que está começando, está iniciando, né? Que sou professor, tenho muitos ex-alunos que estão aí começando na advocacia, outros já estagiando e pensando nisso. E eu tenho incentivado bastante. Ele, olha, vá trabalhar com direito imobiliário. É muito bom, é muito bacana. Aprenda direito notarial registral. Você não vai se arrepender. Sem dúvida. Aí eu vejo, em relação a essa questão da petição inicial. Antes, no Código de 73, né, ele ainda dizia lá que quais eram os documentos que tinha que instruir a petição inicial. Olha, bota a planta, bota o memorial descritivo. E hoje mais nada. E aí eu fico pensando, o artigo 319, ele é suficiente, ele basta, o que tem ali já é capaz de fazer com que o advogado, ao redigir essa peça, ele diz assim, se eu me guiar pelo 319, eu não vou errar, vai dar tudo certinho. O senhor tem essa percepção que o artigo 319 ele é insuficiente? Não, eu acho que o artigo 319 ele é insuficiente. Sim. Porque ele traz uma preocupação processual, mas ele não traz uma preocupação de registro. Isso. Ele não traz esse condão para o registro imobiliário. Então, a preocupação aí é na qualificação do título, lá na hora do registro ser concretizado. Então, volto a dizer, na hora que o provimento 65 ele traz uma regulamentação da Lei de Registros Públicos, que é uma lei federal, eu entendo que deve-se o advogado se ater não só ao 319 do CPC, mas também às exigências do artigo aí, dos artigos pertinentes do provimento 65 do CNJ. Eu acho que isso é importante, eu entendo que isso é importantíssimo. A questão aí, claro, eu sempre digo isso, é importante entender que o judiciário ele exerce ali uma jurisdição e ele tem o poder mais amplo de interpretar a prova. Por exemplo, a questão da posse. Tem como, mediante os documentos que são apresentados, ele tem como entender ali qual é o alcance que ele vai considerar a partir do momento que houve ou não a manifestação, a contestação, a impugnação, a manifestação do proprietário tabular. A partir disso, se não houve, ele poder ali ter uma interpretação maior, porque ele está exercendo uma jurisdição. Então, existem alguns requisitos trazidos pelo provimento que podem até serem afastados no judiciário, porque o juiz ele tem ali um alcance maior de valoração da prova. Mas, em relação a uma exigência de se qualificar corretamente o imóvel, conforme a matrícula, fazer uma avaliação dos proprietários, do que tem na matrícula em termos de dados, para uma planta, para um memorial, para que, quando essa sentença for levada a registro, ela puder qualificar corretamente o imóvel, isso deveria ser exigido na petição inicial. É o que eu entendo. Então, por isso que eu acho que o 319 ele não é suficiente. Porém, também eu não interpreto que você possa pegar o provimento 65 e também dizer, não, eu vou exigir tudo que tem no provimento 65. Não teria cabimento, né? Não teria cabimento. Ou, por exemplo, a ata notarial. Ela pode ser muito bem usada no processo judicial, mas eu não acho que ela deve ser um requisito. Por quê? Porque o juiz ele tem ele tem outros instrumentos no processo que podem substituir a ata notarial, do qual o oficial de registro não tem. Então, ele pode determinar
uma diligência por oficial de registro do mandato de constatação, ele pode ouvir as testemunhas, ele pode ali realizar diligências de instrução, do qual o registrador ele tem ali uma certa limitação, e por isso que foi trazida a ata notarial para que pudesse se efetivar essa diligência com mais proximidade e competência em relação ao imóvel. Então, é isso. Olha, doutor Augusto, veja só, por exemplo, até para a gente também deixar mais claro, né, sobretudo para meus alunos, meus ex-alunos, a questão é a seguinte, porque, por exemplo, e o que seria, o que teria que ter, que não pode deixar de ter, certo? Por exemplo, eu vou só aqui dar um pontapé e deixar a bola com o senhor que é o expert do negócio. É quem redige petição inicial, né? Né? E sabe... Não, mas eu queria que o senhor dissesse para poder eu já ir Não, pensando. por exemplo, você sabe onde é que as sentenças dão mais trabalho e terminam voltando com exigências pelo registrador? Quase sempre tem a ver com a perfeita, vamos dizer assim, a qualificação do imóvel usucapiendo, sabe? Isso. Não basta você indicar, olha, o imóvel fica na Rua das Flores, 33, bairro tal. Não é suficiente, tá? A não ser que ele já tenha matrícula e você diga que quer usucapiar esse imóvel conforme está na descrição da matrícula. Aí está tudo certo. Mas, no mais das vezes, não é o caso. E aí ele coloca uma... E aí eu vou até, me permita, dizer o seguinte, prestem atenção, olhem sempre o artigo 225 da Lei 6015, que não é um artigo de hoje, né? Está em vigor desde 1976, quando entrou em vigor a Lei 6.015, que é de 73, publicada em 73, que diz que não só os tabeliães, mas os juízes e seus escrivães devem zelar para que dos autos judiciais, né, tenha uma identificação, uma qualificação bem feita e completa dos imóveis, né? Indicando não só o logradouro, mas quem são os confinantes, suas medidas perimetrais, área total, e por aí vai. Né? Então, tem um bom roteiro lá, o artigo 225, né? Para nos ajudar, vamos dizer assim, a suprir uma lacuna do 319, que o foco é mais genérico. Né? Então, eu vejo sempre essa... E sobre isso, eu vou até fazer aqui um depoimento. Teve uma sentença minha, doutor Augusto, que foi devolvida com exigência. Por esse motivo. E quem era o registrador? Nosso amigo doutor Valdeci Guzmão, né? Ele ainda estava aqui no terceiro serviço do registro de imóveis aqui da capital. E aí eu percebi que eu não ia saber fazer, porque se tratava de um imóvel que ficava ali, aqui pertinho do açude de Apipucos, e aí ia envolver uma história de grau, de vértice, não sei o quê, quer dizer, não é aquela descrição comum do imóvel. Eu digo, eu não vou saber fazer isso. E eu não tive dúvida. Eu liguei ao Valdeci. Quando é que tu pode vir aqui? Ele disse, amanhã eu estou aí. Ele veio. Quando ele chegou, você disse, bom, já que você está exigindo, me ajude a resolver isso aqui. Como é que a gente faz? E ele realmente me ajudou a construir o despacho, né? E o que dizer, o que fazer. Eu diria, é você que precisa disso lá, bem discriminado. Porque eu não vou saber fazer. E a gente fez ali, construiu. E o mais interessante, ele disse, eu posso esperar para levar o mandado? Pode, espera, já está saindo. E a gente resolveu isso muito fácil. Porque o que é que eu pensei? Eu não vou saber fazer e vai ficar ou o advogado ou o cliente no vai e volta, né? Eu mando uma coisa achando que está certo, aí o Valdeci devolveria dizendo que está errado, está faltando isso, faltando. Eu não ia saber fazer. E aí nós resolvemos isso num bate-papo pessoal, enquanto eu não tomo café, mas ele tomou o café dele, pronto. E assim resolvemos, né? Então, assim, voltando para a questão da petição inicial, me preocupa essa coisa, porque falta, às vezes, essa coisa de uma boa discriminação, sabe? Eu acho que é necessário como elemento indispensável para a abertura de uma matrícula imobiliária.
Não, sem dúvida. Até porque, né? veja, a sentença, ela só ela pode estar ali com uma qualificação errada e você pode estar usucapindo o imóvel de forma errada. E o registrador não tem elementos para fazer o registro. Isso. Então, O isso, Me isso tem lembrei, me perdoe, deixa eu lhe que ter interromper. Eu vou dar cuidado. uma de tô dando uma de Faustão aqui, né, Augusto? Eu tô Ai, mas sabe o que é que eu, sabe o que é que eu me lembrei? Eu tive agora com meus colegas juízes, eu fui exatamente fazer um curso para eles sobre usucapião judicial. Tivemos agora um curso de 20 horas aula lá na Escola da Magistratura. E, e eu estava conversando com eles sobre isso. O pior é que, às vezes, a qualificação, a identificação do imóvel é deficiente na petição inicial. E quando o juiz faz a sentença, ele também não descreve. Ele diz assim: declaro adquirida a propriedade por usucapião do imóvel descrito na petição inicial. Pronto. isso. Né? Aí fica elas por elas, né? Pois é, e outra coisa, existe um problema aí também que tem que se alertar os advogados, que Sim. na hora, se você tem uma sentença e diz que está resolvido, chega lá na hora, você vai abrir uma matrícula e vai ter um custo para a abertura dessa matrícula. Sim. O interessado, o seu cliente, ele não entende isso. Ah, sim, Ele, sim. porque para ele o juiz deu a sentença Certo. e o jogador não tá cumprindo a decisão do juiz, que é Ah, exatamente sim. registrar a Ah, sentença. rapaz, já sei qual vai ser o tema de um encontro nosso, um futuro encontro, viu? Vamos falar sobre qualificação registral, né? Essa questão Isso é uma coisa muito mal compreendida, né? Muito mal muito, compreendida. muito Né? Tem importante. advogado que se estressa com isso, tem magistrado, colega meu, juiz, que se estressa com isso, né? Tem uns que eu já tomei conhecimento que ameaçam o registrador até de prisão, né? Se ele não cumprir o ato, que ali é ordem judicial, aquela coisa toda, né? Não, inclusive você cria um problema grave, porque até de credibilidade, porque se você não tiver cuidado de alertar quem você vai ter a matrícula, vai precisar regularizar essa matrícula e vai ter diligências posteriores a serem concretizadas, ele realmente ele fica chateado. Então, isso Entendi. tem que ser explicado, porque a qualificação do imóvel é muito importante. Eu Inclusive, entendo. um documento que também quem milita na área sabe, quando você vai regularizar aí a matrícula, é muito importante também se ter que a certidão narrativa na prefeitura, que é um documento que ajuda muito nessa regularização. Na verdade, é o documento que vai dar os subsídios para fim de regularização, fora a questão da planta, do memorial e também a certidão narrativa na prefeitura. Então, são informações que elas precisam estar convergindo Isso. no registro imobiliário. Então, isso aí, por isso que eu digo, essa questão da qualificação, acho que é o ponto principal de, Olha, de lacuna em essa relação coisa de lacuna, me lembrei de outra coisa importante. é só, Sim, pois não. só para fazer um paralelo. Isso Sim, existe no uso capião, mas também nos inventários. Então, ocorre sim, muito que, às vezes, se o inventário ser feito e o formal de partilha, e a gente. Hoje não, hoje até eu entendo que hoje não tem mais. Assim, eu não tenho visto isso. Mas há alguns anos atrás, isso é uma prova que melhorou muito. Os juízes, hoje, do, de sucessões, das várias sucessões, têm uma preocupação grande em relação a isso. Mas antes você acabava o inventário muitas vezes e não tinha nenhuma certidão no processo, e tinha só os documentos que a qualificação era muito ruim, e quando o sim. formal era lavrado, saía Saía com defeito. e tinha que voltar para poder É, regularizar essa qualificação. é verdade. É. Então, Enfim. o campeão ela tem essa questão aí que tem que ter cuidado. Aí o pior é que é o seguinte, sobra para o registrador fazer o papel de mal, né? Pois é, Porque pois aí é, ele vai fazer o filtro dele, vai dizer, olha, está faltando isso, faltando aquilo, aí todo mundo se aborrece com ele. pois Mas é. enfim. Mas você sabe outra coisa que
por exemplo, eu fico pensando aqui, por exemplo, eu saio da faculdade, passo, tiro a carteira da UAB e vou começar a trabalhar com isso e tal. Me diga uma coisa, de onde é que eu vou imaginar? Porque no CPC eu não vou encontrar. Olha, a importância de você juntar uma planta de localização do imóvel, né? Um memorial descritivo. O CPC não vai me dar esse guia, não é verdade? Outra coisa que também é de uma significância muito grande, que é a questão de você apresentar certidão, né, do registro imobiliário acerca de quem é o titular, quem é o proprietário registral para efeito de ser citado, né, e do seu cônjuge. Isso. Porque onde é que diz isso? Entendeu? Se eu, É, se eu, se eu quero, quer dizer, eu vou ter que, quer dizer, alguém vai dizer, não, você vai fazer porque sempre foi assim. Tá, mas onde é que isso diz? A legislação, quer dizer, agora, como você disse, o provimento 65, que regulamenta o artigo 216, ele é um excelente roteiro, né? mas, em relação à citação de quem iria, se você está pleiteando uma Sim, declaração de sua propriedade, ela se contrapõe ao proprietário, à propriedade tabular. sim, Então, realmente, é, a citação seria, independentemente, eu acredito aí, nesse caso, de estar ou não no CPC, seria de quem teria interesse de opor ao seu direito, que seria, a princípio, sim, o proprietário tabular. Então, o certo, raciocínio é esse. Então, não, assim, o pensamento não precisaria estar no CPC. O provimento 65 já trouxe de forma detalhada, para não há dúvida. E os interessados, que além dos interessados que a gente falou aqui, município, Estado e União, aí trazem os interessados como no âmbito geral, que na verdade o CPC traz no artigo, tem um artigo que diz assim, será expedido edital nas ações de uso capião. Será isso. expedido edital, É só o que fala. capião. Só que É, você fica confuso se é porque todos os interessados vão ser é, esse edital é para abranger todos os interessados aí, que porventura pudessem ser aí proprietários, ou se qualificar assim, ou se é porque se trata daquelas citações, de quando não conseguir, poderá ser citado por edital também. Então, fica essa dúvida, porque ele fica em aberto. No CPC, realmente, fica um pouco em aberto esse artigo. Né? Que muito bem. 240 é um artigo que realmente fala, será expedido editais, aí um dos diz nas ações de uso capião. Né? Exatamente, exatamente. É, Agora, bom, agora, sim, agora, realmente, doutor Sérgio, eu acho que uma, uma contribuição importante da gente aqui realmente reforçar, repetir, é essa, que o provimento 65 e agora a medida provisória 1085, né, que está em julgamento, que isso. tem questões aí que vão trazer uma série de possibilidades a serem realizadas pelo cartório, são balizas importantes e interpretativas para o judiciário. Então, Doutor até porque Augusto, doutor Augusto, são leis que estão trazendo, que estão tratando da lei de registro público, que é uma lei federal. isso. Doutor Augusto, eu tenho aqui uma consideração última. Eu penso o seguinte: o magistrado, o juiz que entender que não deve olhar nada no provimento 65, se ele disser, não, eu não vou, isso não vai servir para mim como guia, como uma orientação, ou como uma aplicação de uma norma jurídica de caráter subsidiário, enfim, ele disser que não quer saber do provimento 65, eu estou achando que ele vai terminar podendo menos do que um registrador de imóveis. Sabe? Porque o provimento
ele autoriza ao registrador certas coisas que, se o juiz não se guiar por isso, o juiz vai querer fazer mais exigências em nome muito mais, sabe do quê? E dizer assim, porque sempre foi assim. Por exemplo, me corrija se eu estiver errado, porque o provimento aí eu não tenho assim, não é o meu dia a dia. Mas me parece que o provimento disciplina que, se o imóvel usucapiento for matriculado, tiver matrícula, e o usucapiente quiser adquirir com as mesmas características que estão indicadas na matrícula, não haveria necessidade de citação, de chamamento de confinantes. Né? Porque nessa questão demarcatória, que envolve os imóveis, não haveria prejuízo. Então, observe, o registrador de imóveis pode deferir ali a um uso capião sem precisar chamar ninguém em termos de confinantes. E se o juiz, e eu já vi isso aqui no judiciário, uma situação em que o advogado pediu, alegando exatamente que não haveria necessidade, o imóvel mesmo, e comentou, inclusive, o que diz o provimento 65. E o magistrado não aceitou. Disse, não, eu quero que indique quem são os confinantes e eu vou citar todos eles. Olha só. Quer dizer, é uma situação clara que o registrador está podendo mais do que o juiz, porque o juiz se sentiu desconfortável. Como é que eu vou dar uma sentença sem citar os confinantes? Olha aí. Compreende? Não sei se eu me fiz compreender. Não, fez sim, fez sim, fez sim. Eu estava até querendo puxar o artigo aqui, mas é isso mesmo. Tem essa exigência, tem lá no provimento essa... Não, mas eu só citei essa, mas, sabe, eu acho que tem mais coisas que, enfim, que se o juiz não olhar para isso, vai terminar... Tem uma pergunta para fazer também. Uma pergunta assim para provocar... Mas faça o seguinte, faça uma pergunta fácil, né? O especialista aqui... É igual o nosso querido... Faça uma pergunta fácil, que eu saiba responder. Ele está dando aula, ele fala assim, faça uma pergunta que eu possa responder, que eu saiba responder. Por favor. Porque se for difícil, eu já vou apertar aqui o botão e a live caiu. Pronto. Por exemplo, deixa eu lhe fazer trazer uma questão aqui que eu acho que é importante. Sim. A ata notarial, por exemplo, ela traz lá a assinatura das testemunhas em relação à questão da posse. Sim. E foram lá ouvidas pelo tabelião, né? E também que ele colheu a assinatura deles em relação àquela posse. E aí, essa ata sendo trazida para o judiciário, ela deveria ser acatada, essa ouvida dessas testemunhas. Mas existe aí uma resistência do judiciário, muitas vezes, em relação a isso. Eles querem, muitas vezes, no judiciário, avançar aí numa instrução e também ouvir as... Deu uma travada. Deu uma travada. Sim, o juiz designar audiência de instrução para ouvir presencialmente testemunhas, aquela coisa toda, né? Aquele ritual de sempre, né? Isso. Aí eu Você estou está sem som agora. Pronto, voltou. Sim. Não, para saber mais sua opinião Eita, em relação... Está sem som. Peraí. Peraí, cortou. Ninguém está ali ouvindo, não. Acho que foi a internet que falhou. Repita, por favor. Eu só estou pedindo para repetir, porque essa aí dá para eu responder alguma coisa. Não, ato notarial no judicial. Mas as provas que são colhidas no extrajudicial podem ser utilizadas no judiciário. E aí, inclusive, é trazido isso também no próprio CPC. Mas essa questão das testemunhas, muitas vezes ela é questionada pelos juízes e voltam a ter aquelas testemunhas, fazer a oitiva daquelas testemunhas. Eu sei. Eu acho
desnecessário, já que houve ali uma, uma, uma oitiva realizada pelo tabelião que tem essa fé pública em relação àquele procedimento de atestar ali a posse em relação àquele imóvel. Aí eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, tenho a opinião que realmente não seria necessária essa nova oitiva, sabe? Entendi, entendi. Olha, doutor Augusto, é o seguinte, ainda até hoje, nunca recebi um advogado formulando pedido, né, apresentando um ata notarial e pedindo para que eu não marcasse audiência, considerasse aqueles depoimentos prestados perante o tabelião como suficientes. Nunca passei por isso. Mas eu vejo o seguinte, essa é uma outra situação que eu digo que o registrador está podendo mais do que o juiz. Porque o registrador ele tem autorização para deferir um uso capião com as declarações que constam de um ata notarial. Quer dizer, ali são depoimentos prestados perante, às vezes, um escrevente. Não foi nem perante o tabelião propriamente dito. Ali, sem um controle, se tinha alguém instruindo ou não tinha. Enfim, sem todas aquelas formalidades, aquelas coisas que são próprias de uma audiência de instrução no judiciário. E ainda assim, o registrador de imóveis está autorizado a aceitar aquilo como bom e valioso. Então, veja, não posso dizer que um juiz é obrigado, não posso falar isso. Mas eu também acho que se o juiz se sentir, ele tiver um sentimento, rapaz, eu não posso de jeito nenhum deferir um pedido de uso capião, conhecer de um pedido de uso capião, sem ouvir testemunhas em audiência. Então, amigo, você está podendo menos do que um registrador. Porque o registrador está podendo. Compreendeu? Agora, também faço a seguinte ressalva. Existem atas notariais e atas notariais. Não é? Eu já tive caso com processo aqui que eu trabalho, que tem ata notarial sofrível, sabe? Que é lamentável. Ata notarial, então, só o nome ata notarial por si só não quer dizer muita coisa. Tem que ver o conteúdo dela, né? Então, assim, pessoalmente, eu não vejo um grande problema, não. Até porque o próprio Código de Processo Civil, já que o juiz é muito ligado no que diz a lei processual, reconhece a ata notarial, no artigo 384, como prova, meio de prova. Então, assim. Agora, quero enfatizar o seguinte, sobre essa questão da fé pública. A fé pública ali do tabelião diz respeito tão somente ao que foi declarado no seguinte sentido. Foi isso que as testemunhas disseram. Quer dizer, a fé pública não alcança, vamos dizer assim, o conteúdo dessas declarações no sentido de ser verdadeira ou ser falsa. Aí não. Até porque o tabelião não teria nem como, né, apurar se a testemunha estava ou não estava mentindo. O senhor me compreende o que eu quero dizer? Não, Então, assim, então tem isso, né? A única coisa que o juiz deve acreditar em nome da fé pública é que aquilo que está na ata notarial representa realmente, fielmente, aquilo que a pessoa disse. Se é verdade ou não é, isso é outra coisa, né? Mas a ata notarial, pelo registrador de imóveis, ele aceita sem esse questionamento. Se estiver lá, está tudo certo. Se sei lá, como, em que circunstância ficar comprovado que a informação não é verdadeira, tem que a pessoa responda, né? Mas o registrador pode e tem feito, né, com a mera apresentação da ata notarial. Não vejo por que não fazer, por que não aceitar, entendeu? Porque Enfim, a não ser que ele perceba que a ata, o que tem nela é insuficiente, né? Fizeram só aquelas 3 perguntinhas básicas, né? E ele disse, não, eu quero saber demais. Né? Porque tem ações de usucapião, por exemplo, eu fiz uma instrução há um mês atrás, mais ou menos, que ali envolvia. Eu tinha uma questão ali de litígio, aí eu precisava conhecer melhor os detalhes, porque existia contestação,
existia, quer dizer, cada um dizia que aquilo não era verdade, então eu precisava ter um apuro mais, eu precisava olhar no olho daquelas pessoas, né? Sentir a pessoa depondo. Mas em uma outra circunstância, que eu não tenha nenhuma oposição, não tenho contestação, e você vai ler a ata, e ela é uma boa ata, tá? E aí eu também quero dizer assim, né, aos tabeliães de nota, tem que também zelar pelo seu próprio nome, não faça uma ata de qualquer jeito, não é verdade? E também recomendo fortemente aos advogados, também não vamos baixar o nível. Você quer que um juiz... Olha, você já vai ter dificuldade de quebrar essa resistência, né? O juiz ele vai se sentir inseguro, aquilo não é a praia dele e tal. Você já vai tentar fazer com que a ata notarial supra essa coisa da audiência. E ainda leva uma ata notarial, entendeu? Que pouco diz, aí ele tem tudo para não aceitar, né? Compreende? Então, eu acho que o advogado também tem que cuidar para que saia uma boa ata notarial, sabe? Que, na verdade, é uma escritura declaratória, né? Só tem declarações, né? Que se chamou de ata notarial. Mas eu acho possível, acho muito possível, sim. Acho possível. Ah, então ótimo. Então, muito bem. todas as questões forem Olha, trabalhadas. é o seguinte, se for para a gente falar sobre isso aqui, a gente vai até a meia-noite, não vai? A gente vai até a meia-noite, porque o assunto não falta. E eu queria muito, sabe, Augusto, você que é uma pessoa que é especialista, debater outras coisas, como, por exemplo, a possibilidade de se cobrar tributos. Mas hoje não não tem tempo para isso. Da gente de se cobrar, sabe, tributo, mesmo na São Luís do Capião. Sabe, quando você tem ali uma transmissão por ato entre vivos, ou quando você tem uma transmissão mortis-causa durante o caso que eu vi aqui comigo foi durante o trâmite do processo. E tem mais. Não sei se você já ouviu falar disso, Augusto. Você acredita que existem municípios aqui em Pernambuco, dois, lá no dia da sala de aula, eu fiquei sabendo. Um era Jaboatão dos Guararapes. O Código Tributário Municipal prevê a cobrança do ITBI para as ações do Capião. Você acredita? Sério. Aí, no final do curso, eu recebi uma notícia por Valdeci Guzmão, que ele agora é registrador, né, do segundo serviço de registro de imóveis lá de Jabotão. Ele disse, olha, revogaram. Digo, bom, menos mal, né? Mas Olinda tem uma juíza que é de lá, estava participando do curso, ela me trouxe lá um trecho lá do Código Tributário que não é muito claro, mas também está dizendo lá que é para cobrar. Já pensou um negócio desse? Olinda não cobra. Mas Olinda não cobra. Não. Pois é, pois ela me levou, tem lá um negócio lá falando das ações do Capião. Não, mas Olinda não cobra, não. Pronto, Olinda... então, pois é, foi a juíza Luciana que me levou isso. Então, rapaz, isso me surpreendeu, sabe? Eu jamais imaginei que eu fosse encontrar, ou pelo menos ter notícia de que você ia ter alguns códigos tributários falando disso. Já pensou que coisa meio... tem que ver também se desses códigos estão trazendo aí alguma seção, alguma coisa desse tipo, né? Não, o pior que não, o pior que não. Os textos que eu vi não tinha ressalvas, era muito claro. Nas ações do Capião. Não, mas a Olinda não cobra, não. Olinda não cobra. Porque também realmente seria um absurdo, né? Assim, cobrar aí em relação aos Capião. Até porque realmente é uma propriedade aí. Rapaz, em quase 28 anos de magistratura, rapaz, a gente descobre que parece que ainda não viu tudo, né? Você se surpreende o tempo todo, né? Com cada coisa, né? Verdade. O tempo todo. Se a gente estiver concluindo... Estamos mesmo. Não vou te alugar mais, não. Muitos alunos entraram, eu vi muitos alunos também meus e também acredito. Olha aí, tá vendo? Bem. E às vezes as pessoas perguntam muito dicas de livros. Sim, pois não, fica à vontade. Então, o livro de Marcelo Rezende,
que realmente hoje é a grande referência aí nessa matéria, é uma referência bastante importante. Tem outros livros também muito bons, se houver uma pesquisa, é, também tem uma, é porque agora não me veio a memória, tem uma tabeliã também, que ela também escreveu um livro muito interessante. Assim, na verdade, eu não tenho esse livro, mas eu cheguei a ler um capítulo de uma colega, porque a gente estava discutindo um assunto, e eu sei que o livro é muito bom. Mas, principalmente, o livro de Marcelo Rezende. É um livro... eu até estou aqui com ele perto. Deixa eu tinha hoje. Editora Juspódio. Editora Certo, Juspódio. certo. Editora Juspódio. É um livro que realmente fica até aqui como eu digo assim, na minha cabeceira de mesa. É, eu costumo dizer hoje que tem alguns livros que a gente tem que ter sempre perto, porque são referências importantes, como Melin Chalub em Corporação, Nosso Campeão Marcelo Rezende, e na matéria registral eu também indico muito um volume que tem do professor Campbell, que que também fala de vários. É, é, é um volume intenso, grande, são 6 volumes, mas o quinto volume, que são dois tombos sobre registro, e o terceiro, que é sobre atos notariais, e o quinto tem 2 tombos que são sobre registro. Realmente é muito importante para quem quer estudar a matéria. Muito bem. Doutor Augusto, não vou mais lhe alugar, né? Eu quero só lhe agradecer muito pelo seu tempo, de ter se privado aí do seu descanso ou do seu trabalho, para estar aqui com a gente, conversando sobre esses temas, sabe? Divulgando, né? Também levando para quem, para o estudante, para o advogado iniciante, enfim, e para o magistrado, para quem quiser, para quem quiser a gente poder, né, refletir sobre esses temas, né? Porque são temas palpitantes. E, e eu lhe agradeço muito, porque era realmente a pessoa que eu imaginei para a gente conversar sobre isso, que tem expertise, né? Tem experiência e tem, enfim, tem um conhecimento sólido sobre esses temas. Eu quero lhe agradecer muito. Doutor Sérgio, E eu tenho a maior admiração pelo senhor como professor. é recíproca, é admiração recíproca. É, realmente, eu sempre digo que no extrajudicial, para todos, o senhor é um dos faróis aí que temos Eita. para poder iluminar aí nossos pensamentos. Não, nada, rapaz. Eu tenho eu fico muito feliz, até por estar aqui, porque realmente eu tenho o senhor na minha mais alta conta. E também dizer que é um ato até de generosidade, de abertura, de exemplo, para mostrar que os magistrados eles têm um diálogo aberto, que eles estão aí se aprofundando nas matérias e tem um diálogo aí com os advogados. Então, quando Bem, estamos aqui, advogados, magistrados, promotores, procuradores, estamos aí tratando, conversando de forma aberta sobre as matérias, é muito bom para o judiciário e também para a efetividade da justiça. Então, muito obrigado pelo convite, estarei sempre à sua disposição. tá. E essas matérias, realmente o direito imobiliário é a minha paixão e estarei sempre à sua disposição para qualquer assunto que eu possa colaborar. Muito bem. Muito obrigado, viu? Eu agradeço também. E quero agradecer a quem esteve aqui conosco, mas, sobretudo, é deixar aqui esse nosso bate-papo para quem quiser depois assistir com calma, poder refletir, né? Poder amadurecer nessa área, a gente poder dividir o conhecimento. É uma coisa que eu gosto,
Tanto é que eu estou em sala de aula há praticamente 20 anos, sabe? Não tem jeito, é uma coisa irrecuperável, sabe? Você, gosto disso. E tenho aqui uma, uma multidão de alunos aí que estão na vida, né? Na advocacia do dia a dia, que é uma atividade muito difícil, não é? Você Né? tem Inclusive, que. eu gosto muito de dar aula, gosto muito de estar em sala de aula. É, Assim, é muito que dificulta, às vezes, uma dedicação mais efetiva em sala de aula, porque realmente nós advogados a gente tem uma questão aí de horário, de prazo, eu sei, é e complicado. psicólogos muitas vezes, então isso atrapalha muito o nosso horário e para fim de, de dar aula, né? Mas eu Isso. muito e tenho o maior carinho pelos alunos. Muito bem. Pessoal, então, boa noite a todos. Doutor Augusto, muito obrigado.